Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos dar continuidade à entrevista da semana passada com o professor Carlos Sander sobre climatologia, hidrogeologia. Professor, bem-vindo novamente ao programa, obrigado por aceitar o segundo convite. Estamos no segundo programa, A Missão. Bom dia. Carlos, lembrando ao ouvinte o que é que a gente discutiu no programa passado, a gente fechou o programa quando você, em função de uma pergunta do professor Luiz Henrique, mostrou o que é que aconteceu em 2011. Houve uma coincidência de chuvas que causou aquela cheia tão grande aqui em Boa Vista. Aquela foi a maior cheia registrada ou tem outra na história? Então, as cheias aqui dentro do estado, especialmente aqui em Boa Vista, são monitoradas desde o final da década de 60, mais ou menos 68. Aquela, dentro desse período, foi a maior cheia registrada. Dentro desse período. Para o registro, não vale o registro oral dos moradores, não. Tem que ter essa medida, essa cota aí, né? Que tem gente que mora muito mais tempo, poderia dizer que já tinha havido cheia maior. Esse registro oral não é levado em consideração? A documentação das cheias é muito importante, tá? No caso, quando foi feita essa pesquisa a respeito das cheias, inclusive no artigo que a gente discutia o retorno de uma grande cheia, como aconteceu em 2011, né? Esse artigo a gente trabalhou em 2008, 2009 e 2010, né? Daí ocorreu a cheia. A única informação que a gente tinha se baseava no que está registrado. Não é que não sirva, não possa ser utilizado o dado assim, digamos, que foi obtido por alguém, mas tem que haver ciência sobre a existência desse dado. Então, naquele momento, a gente em nenhum momento foi informado ou digamos, teve, a qualquer documento, qualquer questão que tratasse do ponto onde ela chegou. Sim, pode ter utilidade, mas a gente tem que ter conhecimento. Então, é por isso que a gente utilizou uma base segura, o que a gente tinha, né? O que havia suposições que teriam chegado, mas sem estabelecer uma marca específica. Então, esse tipo de condição acaba atrapalhando dentro do trabalho de análise, né, do processo. Cara, eu me lembrei agora, você comentou no programa passado que essa chuva que coincidiu nas cabeceiras do Tacutu e do Urariquera, coincidiu e elevou esse volume de água. E a gente teve aí essa cheia de 2011. Um dos debates do pessoal que é contra a construção de uma usina hidrelétrica lá nas corredeiras do Bem-Querer, um dos argumentos dele é que o nível do rio ia subir de forma que ia afetar aqui Boa Vista. Vocês têm algum levantamento desse tipo de afirmação? Já se debruçaram um pouco sobre a possibilidade de construir esse lago lá, né, para essa usina, e qual a consequência nas cheias aqui, na hidrografia daqui da gente? Essa questão da construção de uma usina, ela vai ter um determinado tipo de impacto,
né? A questão da usina hidrelétrica hoje, né, da forma que ela está sendo constituída aqui mesmo dentro da Amazônia, é diferente do que a gente conhecia da década de 80 e 90, ou década de 70, como a gente vê o exemplo de Itaipu, de Balbina, entre outras, né, Tucuruí, né? Esse tipo de usina, na verdade, ele representa uma certa elevação do nível da água, mas é uma usina mais aberta. Então ela acaba utilizando o nível das cheias, né, dentro desse processo de elevação. É possível, sim, que talvez dentro de um pico de cheia, digamos, excepcional, possa exercer algum tipo de influência, né? Mas ainda não existe nada que comprove essa condição. O fato é o seguinte, por exemplo, seguindo o molde que foi Belo Monte e essas usinas construídas dentro do estado de Rondônia, vai alagar a área a mais? Não, basicamente ela vai utilizar o que é a planície de inundação, né? Lógico, você vai ter um prejuízo se você considerar em termos de você vai ampliar aquele ambiente digamos, da planície de inundação. Hoje nós temos atividades, por exemplo, produção de arroz, nós temos a questão da produção de tijolos, né? Por exemplo, que acontece logo ali depois da Ponte dos Macuxis, né? Nós temos aquele ambiente em termos de ecossistema que de alguma forma vai ser afetado. Você tira ambiente que tem água durante um momento e agora é tudo área alagada, sim. Então, quando da construção, se vier a ser construído das corredeiras, esse ambiente que é alagado quando chove vai ficar permanentemente alagado, é isso que acontece? Tem uma tendência de ele ficar em parte permanentemente alagado, mas na verdade é um ambiente que já é sistema fluvial, tanto é que ele recebe a denominação de leito, só que é um leito que é ocupado pela água por um determinado período de tempo e não de forma permanente. Professor, eu queria voltar um pouco na questão da cheia de 2011, quando o senhor falou que houve essa coincidência de excesso de chuva, não sei o que. A minha pergunta é, o senhor sabe dizer se já existe algum estudo que faça a correlação entre as cheias com outros fenômenos climáticos? Por exemplo, uma sequência de períodos... por exemplo, a gente já teve alguns anos atrás um período de pouca chuva, né? Tem alguma correlação com outros fenômenos que vocês estudam? Um ano mais quente significa que no ano seguinte vai ter cheia, um ano mais frio significa que vai ter... alguma coisa do tipo? Quando foi feito estudo sobre a questão dos picos de cheia aqui de Boa Vista, né? Dentro da parte final lá do artigo que a gente fez, e mesmo dentro da minha tese, eu me preocupei em avaliar uma outra situação que diz respeito à ação dos fenômenos de El Niño e Laninha, né? Basicamente, explica para o ouvinte o que é o El Niño e o que é a Laninha. Isso, o fenômeno de El Niño representa o aquecimento das águas do Pacífico na região equatorial, né? Então, entre a América do Sul em direção à Oceania, tá? E, no caso, o Laninha representa o contrário, representa um processo de resfriamento da água para a mesma parcela. Alguns efeitos, digamos, correlações já foram comprovadas. Por exemplo, durante períodos de El Niño, a gente vê na Austrália condições de climas mais secos, quer dizer, ciclos climáticos mais secos. No sul do país, você tem uma tendência de aumento das chuvas, né? E aí para a Amazônia, né? No caso, a gente observa uma tendência de seca. Por quê? Quando tem o El Niño. Isso, quando tem o El Niño. Por quê? Qual que é o fator importante? O que é o fenômeno do Pacífico? Ele pode interferir dentro daqui da América do Sul? Qual que é a questão? Quando a gente fala sobre clima, a gente tem que entender uma questão, que toda chuva que ocorre em qualquer lugar está associado a fenômenos de deslocamento de massas de ar. Qual a interferência do El Niño e Laninha? Eles interferem dentro do processo de circulação atmosférica. Então, por isso que eles acabam, digamos,
deslocando pacotes de ar, desviando uma região para outra. Então, certas regiões tendem a ficar mais úmidas e certas regiões tendem a ficar mais secas. E geralmente os eventos mais críticos em termos de queimadas, por exemplo, queimadas ou excesso de chuva, eles têm uma tendência de ter uma relação forte com esses eventos. Por exemplo, 98, a Austrália quase inteira foi queimada. 98, para quem lembra, aqui no estado ficou famoso aqui as queimadas que existem muitos registros em matas hoje, que são os reríticos, né? Árvores, sim, que dentro de Boa Vista, né? A gente não conseguia respirar. Exato. Foi quando eu cheguei aqui, eu fiquei na casa do professor Luiz Henrique, morava ali no Pricumã. Você olhava pro céu, era aquela fuligem. Isso em 98. Isso foi influência lá do El Niño? 98 foi. Tá? Então, mas aquela vez quando eu fui trabalhar sobre a avaliação da possibilidade dessas cheias mesmo aqui na região de Boa Vista, eu tive uma preocupação de tentar ver períodos e naquele período tinha uma correlação em relação aos picos de cheia. Eu notei que dentro de uma avaliação primária, naquele momento, assim, um pouco, como diz, não muito aprofundada, né? Porque hoje a gente tem um detalhamento de informações melhores para conhecimento desses eventos. Eu notei que pelo menos 70% dos eventos de menores picos de cheias tinha relação com os fenômenos de El Niño, e pelo menos mais de 80% das cheias maiores teria relação com os fenômenos de Laninha. Coincidência? Não. Fazendo, digamos, uma revisão mais atual dentro desses processos, essas relações podem chegar a 90% ou mais. Professor, existe algum fenômeno semelhante ao El Niño e ao Laninha no Atlântico? Porque eu, como leigo, eu esperaria que nós sofrêssemos mais efeitos climáticos de fenômenos no Atlântico do que no Pacífico. O senhor sabe dizer se existe algum fenômeno semelhante no Atlântico? Olha, a questão do Atlântico tem sido estudada. Ela também tem uma variação de temperatura, né? E o que chamam variação decadal do Atlântico, ela de alguma forma tem começado a entrar em pauta e dentro de algumas publicações. Mas a gente ainda não entende, pelo menos aqui para o estado, em termos de grupo de pesquisa, ainda não entende, ou a gente não tem um aprofundamento ainda nesse sentido. Nesse momento está mais claro essa questão da influência do El Niño e Laninha pela oscilação do Pacífico, né? Mas certamente existe uma influência, mas ainda não é tão bem entendida ainda do Atlântico. Quais que são as questões chaves nisso daí? Primeiro, de que forma digamos, essa condição dos oceanos elas podem interferir dentro da condição pluviométrica? O deslocamento das massas de ar segue um princípio físico básico, né? O que acontece? O ar sempre se desloca das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, tá? O que vai acontecer? Durante esses períodos de variações... Um exemplo para ser didático com os nossos ouvintes, por que um pneu seca quando fura? Porque a pressão dentro dele é muito maior, daí esse deslocamento que você falou. Isso acontece na atmosfera, não é isso? Exato. O exemplo do pneu, mas tem outro exemplo básico, né? Que é o do próprio botijão de gás, né? O que faz o gás sair? Não tem nenhuma máquina que tira o gás de lá dentro. O que estabelece a diferença de pressão que existe de um ponto em relação ao outro. Então esse mesmo princípio a gente tem dentro do deslocamento do ar. Então nesses eventos de El Niño e Laninha, o que você tem? Você tem uma tendência de alteração da posição dos centros de alta pressão e dos centros de baixa pressão. Então, mudando essa posição, você vai mudar a circulação do ar. Por exemplo, olhamos aqui para Roraima, né? Quando é o nosso período chuvoso? Ele ocorre na maior parte do estado, ele ocorre principalmente entre abril e agosto, setembro, né? Mas por que ocorre durante esse período? Nesse período nós estamos no solstício de verão, né? O verão boreal. Então, explica, Carlos, para o nosso ouvinte o que é o solstício. Então é o seguinte, dentro da definição de clima,
e dentro da caracterização climática, nós temos que ter uma ideia em termos de posição. De acordo com a posição geográfica no planeta que a gente está, a gente vai ter determinado tipo de clima ou determinada caracterização climática. O que é caracterização climática? É você estabelecer que tipo de clima que tem naquela região. Nós estamos no hemisfério norte. A maior parte do estado, ou a maior parte da população de Roraima, se situa no hemisfério norte. Então, notadamente, o estabelecimento do verão, período de verão, inverno, vai seguir essas regras. O que é solstício de verão e o que é solstício de inverno? O que acontece? Durante o período do ano, o Sol vai ficar, digamos, deslocado metade do período para o hemisfério sul, mais deslocado para o hemisfério sul, né? E outra metade mais para o hemisfério norte, tá? Quando o Sol tiver deslocado... Isso se deve à inclinação do eixo da Terra, né? Isso, né? Da Terra em relação ao Sol, isso, né? E o que acontece? Então, como a gente está no hemisfério norte, quando o Sol tiver voltado para o hemisfério sul, nós estaremos durante o solstício de inverno. E assim, o nosso solstício de inverno, ele ocorre entre setembro, final de setembro e início de março, chamado verão amazônico, né? Ou seja, quando o Sol está iluminando mais o hemisfério sul. Isso. E daí, o que acontece? No período de final de março a início de setembro, nós estamos durante o nosso solstício de verão. E daí tem alguns detalhes estranhos dentro dessa condição, qual é o período que a gente tem as temperaturas mais elevadas? Elas coincidem geralmente com o solstício de inverno. E nosso solstício de verão, quando o Sol está mais próximo da gente, o eixo de inclinação do Sol em relação à superfície, que vai estabelecer que a gente tem uma tendência de receber mais radiação, né? A gente não vê em termos práticos, termos térmicos. Deixa eu entender, Carlos, você está falando que quando a gente está no inverno, os resíduos de temperatura são maiores. O que a gente esperava deveria ser o contrário. Não é isso? Porque o nosso resiste temperatura maior aqui no estado é ali o mês de outubro, né? Outubro. Tem o famoso Cruviana. Isso. E aí, o que é que explica, então, a gente esperaria que tivesse baixa temperatura nesse período. E na verdade a gente tem maiores picos. O que é que explica essa diferença aí do que se espera do padrão? Um detalhe importante inicial que a gente tem que avaliar, primeiro, qual a nossa localização. Mesmo que a gente esteja no hemisfério norte, nós estamos na zona equatorial, muito próximo à linha do Equador. Então, notadamente, vai receber muita radiação ao longo de todo o ano. Então, qual vai ser o processo atenuador da questão térmica ou da radiação que a gente vai receber em superfície? Existem controles na atmosfera que estabelece o que é filtragem da radiação, ou seja, quanto você tem mais filtragem, menos radiação chega, notadamente a temperatura ela como diz, aumenta menos. E o principal fator atuante durante o nosso verão, solstício de verão, né, é as nuvens. As nuvens podem, em alguns casos, filtrar até 40% da radiação. Em média, 20%, 30% da radiação durante o período que você tem boa nebulosidade. Então, notadamente, você imagina que vai chegar a 20%, 30%, até 40% menos de radiação. É notável que nós vamos ter temperaturas mais agradáveis. Não é à toa que quando a gente está caminhando um dia limpo, com poucas nuvens, próximo ao meio-dia, você sempre está torcendo que a hora que você estiver caminhando que apareça uma nuvem. Então ela mostra o verdadeiro exemplo, ou digamos, o funcionamento dela em relação à radiação. Ela não corta a radiação, mas ela reduz drasticamente o volume. E a nuvem, no caso, então é formada pela umidade do excesso de sol, digamos assim. O excesso de sol acaba favorecendo a formação de nuvens que diminui o calor. Um detalhe interessante dentro do processo de formação das nuvens é o seguinte, tá? Aí daí nós temos que entender o período do ano, né? A posição do equador solar, que representa o zênite, ou seja, a posição do Sol em relação à superfície no ângulo de 90 graus. Né? Mas um detalhe importante dentro desse processo é o seguinte: à medida que o Sol, por exemplo, se desloca para o hemisfério norte, ele empurra nosso centro de ação positivo que influencia a região, que é o anticiclone de Açores, né?
que representa a zona de alta pressão atmosférica que geralmente alimenta a nossa região. Ele indo em direção ao Polo Norte, o que acontece? A zona de baixa pressão é ela puxada em direção ao hemisfério norte. Lembre-se, qual a característica da zona de baixa pressão dentro do princípio da física? A zona de baixa pressão é que vai receber o ar, as colunas de ar. Detalhe importante. Ou seja, o ar vai se deslocar para ela. Para ela. E daí, nesse momento, durante os dias de verão, a gente vai estar nessa zona. O que acontece? Toda aquela umidade que vem da Amazônia Ocidental, ela começa a circular pelo estado em direção ao Caribe. O que acontece? Essa umidade, a umidade da Amazônia Ocidental, ela passa a alimentar a nossa região. E aí, o chamado zona de convergência intertropical, que representa essa região, vai estabelecer, então, o período que a gente vai ter as chuvas. Então, à medida que o centro de ação positivo se distancia da nossa região e a gente entra na zona de convergência, nesse centro de baixa pressão, nós temos as chuvas. Que é exatamente o período de abril a setembro, né? Exatamente. Não é à toa que acontece nesse período as chuvas. Aí, quando o Sol começa a voltar para o hemisfério sul, o que acontece? Esse centro de ação positivo, ele se aproxima do Equador. E daí, o efeito disso, nós ficamos mais próximos desse ponto. Qual a característica dele? Quando o centro de ação positivo é o seguinte, nós temos que ver a circulação do ar como uma roda, né? O que acontece? Por que o ar se desloca? Para um deslocamento para um lado, você tem que ter ascensão num ponto, um deslocamento no sentido contrário em altitude e para descida num ponto, é como se fosse uma roda, né? Então, notadamente, quando você traz o centro de ação positivo, o que acontece? Qual a característica daquele ar naquele centro de ação positivo? Ele vai ser mais denso, mais frio, mais pesado. E aí forma chuva. Daí, na verdade, o que estiver próximo dele vai ter menos chuva. Toda a região que está sob ação do centro de ação positivo tende a ser mais seco. Exemplos disso, nós temos Namíbia, deserto associado como diz, de frente para o mar. Nós temos o Saara, que é um centro de ação positivo. Uma curiosidade, a Líbia, né, que você falou? Namíbia. Ela está a quantos graus do Equador? Ela deve estar em torno de 30. A posição média desse centro de ação positivo são 30 graus norte e 30 graus sul. Tá? Então essas regiões notadamente tendem a ser mais secas, porque lá onde o ar desce tende a ser centro de ações positivas. Então, se a gente for ver a posição do Saara, a posição dos desertos no México e Estados Unidos, ali tem mais a questão da cordilheira no Atacama. Digamos, a própria Austrália, o que justifica um continente um país continente daquele tamanho, rodeado por oceano e ser um dos locais mais secos do planeta? Está associado o quê? Lá o ar desce. Qual a característica? Ele vai ser mais denso, pesado, mais frio. Então você vai, como disse, ter menos umidade. Então, notadamente, é um fator importante dentro desse processo. Então, quando a gente fala sobre a ocorrência da estação seca, porque ela sempre acontece nesse período e porque a chuva praticamente acontece no mesmo período, quer dizer, sempre no mesmo período do ano, né? Está associado então a essa dança, esse movimento do centro de ação positivo em relação à nossa região. E qual é o ciclo desse movimento? É anual? Anual, né? É por isso que nosso período chuvoso, a gente sabe que julho dificilmente vai ter um dia que não vai chover. Tá, aí vem uma coisa que eu tenho curiosidade, até a gente estava conversando antes de começar o programa. Esse ciclo é anual, mas você me comentou que vocês tem um levantamento de chuvas aqui do estado e ele apresenta umas características de variação de temperatura máxima, variação de chuva. Fala pra gente a respeito desse levantamento que vocês fizeram. O que é que vocês observaram de variação, tanto de chuva como temperatura aqui? E vocês fizeram a partir de quando? Qual é a série, essa série histórica é a partir de quando? Nós temos trabalhos então desenvolvidos dentro dessa questão relativa ao comportamento da chuva,
né? Por que eu comecei a estudar o comportamento da chuva? Como o meu interesse está associado ao comportamento dos sistemas fluviais, notadamente eu tenho que entender o que está contribuindo para isso. No caso é a chuva. Tá? Existe uma grande confusão quando a gente trata da questão climática, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa chega assim e pergunta para você: quanto chove em Boa Vista? O que a gente tende a responder? A gente tenta enxergar um padrão. Enxergar um padrão. Por exemplo, eu vou falar quanto chove em Boa Vista até 2016, 2015. A média histórica é de 1.636,6 milímetros. Isso é uma média de 100 anos. Tá? Nossa, então é o seguinte: esse ano vai chover 1.600 milímetros, ano que vem vai chover 1.600. Mas se a gente for ver os dados de chuva, a gente vai ver que nós temos anos que choveram 2.500 milímetros e nós tivemos anos que choveram 800, né? Então, notadamente, o que acontece? Quando você tem os levantamentos, a tendência nossa é escolher um padrão. Padrão de roupa, um padrão de beleza, tal. Então o homem nesse sentido, quer dizer, as pessoas nesse sentido, eles querem viver por um padrão. Padrão de consumo, padrão de alimentação, né? E na verdade o clima expressa bem, digamos, essas oscilações que são normais dentro da natureza. Então, algumas questões que a gente tem que observar. Dentro dos nossos primeiros trabalhos, a gente tentou verificar a condição média, a amplitude. Tivemos valores de 800 milímetros já precipitados até valores de 2.500 milímetros. Mas uma coisa que a gente conseguiu observar, a partir dos dados de Boa Vista, que começaram a ser levantados a partir de 1910, temos mais de 100 anos, né? Que já é pelo menos uma informação mais respeitável, a gente começou a tentar ver se conseguia enxergar ciclos. Aí a gente notou que de 1910 a 1941, mais ou menos, a média de chuvas foi de 1.400 milímetros, 1.461 milímetros, mais ou menos. Até que ano, professor? Até 41. E de 41 para cá? De 41 até 60, choveu em média 2.100 milímetros. A gente está falando que de um período, a média, entendeu? Uhum. Num período você teve um aumento de 1.400 para 2.100 milímetros. Agora você imagina, o período que é mais seco, o período que é mais seco, ela vai ter menos cheias, né? Vai ter menos cheias. As cheias não vão ser tão fortes. Mas quando você chegar no período úmido, onde foi a média de 2.100 milímetros, imagina, você praticamente todo ano vai ter uma grande cheia. A questão, talvez, que é uma pena dentro desse processo, a gente tem esse levantamento da chuva, mas a gente não tem as cheias do período. Como não tem uma correlação entre o aumento? Tem uma correlação, mas existe só dados de chuva, mas não tem dados de cheias. Dados da cheia, tá. Então, por exemplo, se a gente vai falar de uma cheia histórica, é uma pena não ter informação desse período. Tem uma pergunta que eu ia fazer ao senhor. Esses dados que tem aí, sei lá, 100 anos, são dados confiáveis? São dados levantados de estações meteorológicas, né? No caso, mas a referência é a estação do INEMET. Tá, mas a tecnologia utilizada na época para medição, o registro, são confiáveis? Dá para confiar nesses dados? São aceitáveis, né? São aceitáveis, mas, por exemplo, com o estabelecimento da Organização Meteorológica Mundial, né, OMM, você começou a estabelecer padrões de levantamento. Então, nesse sentido, daí você começa a ter dados mais confiáveis, porque estabelece que tem que ser levantado todo dia, né, e as horas que tem que ser levantado. Lógico, quanto mais no passado for, mais suscetível a gente, a gente pode encontrar. Mas um detalhe que talvez chame a atenção, assim, continuando essa questão dos ciclos, que depois da década de 60 começou outro ciclo que foi até 97. Ciclo de quê? De chuva? De chuva. Naquele período, a média deu praticamente a mesma média do que naquele primeiro ciclo seco, 1.468 milímetros. Deu 6 milímetros de diferença em relação ao primeiro. O comportamento foi, assim, bem aproximado. Mas daí o detalhe que chama atenção, você tem uma queda de 600 milímetros médios na chuva. Daí você, notadamente, você tem professor, então, essa sua afirmação pode levar a gente a concluir que esses períodos em que as médias variam também tem uma periodicidade. São ciclos.
São ciclos. Ciclos talvez chamados já e conhecidos como decadais. Tá, aí deixa eu fazer uma pergunta meio advogado do diabo. Então, será que toda essa discussão aí sobre aquecimento global, não sei o que, é furado? Ou seja, é um ciclo normal? Ou seja, esse período que a gente está vivendo aí de aumento de temperatura, será que não já ocorreu antes, sei lá, centenas de anos atrás e não houve registro? Na verdade é o seguinte, é reconhecido e todo pesquisador que trabalha com meteorologia, com clima, reconhece que existem oscilações. Todos. Não vai ter ninguém que vai afirmar o contrário, porque ao longo da história, através dos registros geológicos, de geleiras, tal, sedimentos, vão indicar que você teve mudanças climáticas. Uma região ficou com um clima mais seco, isso é visto através de depósitos de rios e mesmo através de geleiras, prospecções, você consegue avaliar, datar, digamos, algumas mudanças que que ocorreram no passado. As oscilações, não existe nenhum questionamento com relação a isso. O questionamento que existe, que são as diferentes correntes, que você tem hoje uma situação atual que seria o grande fator, o fator antrópico. O fator antrópico, sim, ele causa algum tipo de influência. Também é reconhecido. Tá, mas esse fator antrópico, ele não pode estar sendo, de repente, superestimado? Ou seja, eu diria que... Então, essas correntes, elas estão tratando dessa questão, divergem nesse ponto. Por exemplo, para algumas, o fator antrópico dentro desse processo é muito pequeno. Para outros, é o fator substancial. Né? São chamados as diferentes correntes, né? Corrente atual, que segue, digamos, hoje a OMM, ou digamos, estudos de clima, é bastante forte. Por exemplo, lá no Clima e Tempo de Manaus, vem dessa corrente aí, avaliando, digamos, vendo em princípio como fruto principal também da atividade antrópica. Então, talvez, a questão é o seguinte, a gente tem talvez uma tendência de crescimento, outro grupo vê, com uma certa influência antrópica, sim, mas não tão importante como se destaca pelo grupo mais operante hoje. A influência que tem um programa muito bom do Fronteiras da Ciência, que tem 2 programas com o pessoal da climatologia da Federal do Rio Grande do Sul. E inclusive é bem didático o programa, quando o cara fala, ele é dessa linha que defende que o fator antrópico está influenciando. E ele explica de forma bem didática em função do aumento da temperatura média. E aí ele explica, olha, a simulação que a gente roda, a gente faz isso, que eu vou explicar agora. A gente tem a temperatura, joga lá na simulação todo o efeito natural, ou seja, por exemplo, o efeito de reflexão dos oceanos, das matas, considerando desde o levantamento que eles têm do século atrasado de área de mata. Aí ele obtém uma temperatura. E aí ele agora altera o modelo dele, onde ele tira as matas e coloca o desmatamento observado nesse período. Ou seja, ele faz uma simulação sem o desmatamento, considerando antes da Revolução Industrial, que é o melhor período que eles têm de resistir à temperatura, você deve saber. E aí ele repete a simulação tirando essa mata, que é a mata exatamente que o homem desmatou. E aí ele diz que o modelo dá exatamente a variação de temperatura observada na média histórica que eles observam. Então ele diz que esse é um forte argumento para defender esse modelo, ou seja, que a ação antrópica está influenciando muito. Vocês aqui têm levantamento de variação histórica de temperatura aqui em Boa Vista? Então, a partir de 2016, eu passei a orientar uma aluna de mestrado dentro da temática térmica de Boa Vista, tá? Então, a partir daí, a gente começou a fazer levantamentos, digamos, para ver a nível local como ocorre, né? Ela trabalhava no INEMET, aqui na estação de Boa Vista, né? E então ela tinha acesso fácil aos dados, que no caso aqui, a partir começou os levantamentos a partir da década de 40, né, 1940.
Então, notadamente, a gente nota que nós temos uma tendência de crescimento da temperatura aqui para Boa Vista. Tá? Uma curiosidade, Sander, onde é que está essa estação do INEMET? A localização dela? Então, essa estação ela está posicionada perto do Estádio Canarinho, né? Eu tenho curiosidade de saber como é feita essa medida, professor, de temperatura, porque a gente sabe que, por exemplo, se você for fazer uma medida no meio do asfalto, é diferente de você fazer no meio embaixo de uma sombra, por exemplo. Como é o padrão de medida de vocês? Então, esse padrão de medida, ela segue condições estabelecidas pela OMM. Por exemplo, o termômetro vai estar localizado dentro de um abrigo, que vai ter a característica em termos de materiais, abrigo de madeira, vai estar posicionado a uma determinada altitude do chão, para não sofrer influência da contrarradiação naquela faixa do aquecimento do solo, né? Que, lógico, na nossa região se torna também bastante importante por ser uma região equatorial, né? Então toda a região vai seguir esse mesmo padrão. Não se pode, uma coisa a gente aferir o dado de temperatura, o cidadão coloca na lateral da geladeira, ou ele coloca contra uma parede. De repente aquela parede pega insolação à tarde. Eu já vi disso, por exemplo, em 2015, onde o termômetro estava posicionado num posto, eles colocaram num posto atrás de uma região de lava-jato, né? Mas pegava totalmente a radiação da tarde, aquela parede. Então a temperatura ela ficava extremamente alta. Então elas têm que seguir padrões estabelecidos pela OMM. Por isso que se tornam dados seguros. E não é qualquer termômetro, é um termômetro especial. Né? Bem calibrado. Isso, bem calibrado, né? Eu vou pegar o termômetro lá basiquinho, vou colocar lá. Você pode ter uma ideia aproximada, mas lá, digamos, os termômetros estão padronizados, né? Determinados tipos, modelos, eles costumam serem, digamos, recomendados para esse tipo de levantamento. Mas o detalhe interessante sobre... Depois a gente volta até sobre aquela questão de alteração do uso do solo, né, que é uma questão que foi levantada aqui. A partir da década de 40, né, a gente nota que a gente tem lá por 46, 47 as temperaturas mais baixas que foram mensuradas, ou seja, medidas aqui em Boa Vista. Temperatura média do ano. A gente está falando de dados médios do ano, tá? A média já é feita, diária, feita das temperaturas, da somatória de todas as temperaturas, e a partir da somatória de todas as temperaturas do dia é feita a média, assim para o mês e assim para o ano. Então a temperatura média de Boa Vista em relação à década de 40 e o que é observado hoje está mais ou menos 3 graus mais elevado. Tá? Seja, atualmente nossa temperatura média é 3 graus mais alta do que era há 70 anos atrás. Isso. O detalhe importante dentro desse processo é o seguinte: não foi só aquele pico, só aquele momento, depois aumentou, baixou. Nós temos uma tendência de aumento de temperatura, que a partir da mais ou menos década de 90 se torna ainda mais expressivo, porque daí ultrapassou aquele valor médio e praticamente não baixou mais. Tá, professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu já lhe fiz em off, agora para os nossos ouvintes. E como é que o senhor sabe que isso aí é verdade? Como é que o fator de crescimento urbano não está influenciando nesses dados? Isso, daí tem a questão que quando a gente vai avaliar a temperatura, a gente tem que entender o meio que você está trabalhando, tá? Primeiro, quando a gente fala sobre levantamento de temperaturas, eles têm que ser em terreno limpo. Não pode ter construção do lado, não pode ser concretado, tem que ser com vegetação rala embaixo, então tem que seguir padrões. Beleza, mas se esse terreno está dentro de uma cidade, aquela cidade cresceu do lado, notadamente você tende a ter o quê? Concreto das proximidades, asfalto das proximidades, que tendem a causar algum tipo de influência sobre aquela região. Então, quando a gente vê uma tendência de aumento de temperatura, a gente tem que também tentar ver o contexto do crescimento urbano ou alteração do uso do solo naquela região. Se você tem essa estação colocada no meio de uma região de mata e aquele local é aberto,
Lógico que você vai ter um ambiente sempre mais fresco, com temperaturas mais baixas, né? À medida que você tira a vegetação, ela absorve menos radiação, você vai ter um ciclo mais livre de radiação, então você vai ter temperaturas mais altas durante o dia, talvez à noite até mais baixas, né? Então você tem uma oscilação maior de temperatura. Na cidade nós temos o fator concreto e asfalto. Concreto esquenta muito, asfalto esquenta muito e depois esfria muito. Então você tem uma tendência de picos de temperatura mais altos, quem sabe à noite, se não cortar muito a circulação, você pode até ter uma redução da temperatura. Sandra, como é essa metodologia de medida? Vocês medem quantas vezes por dia para pegar a média? A cada 10, 15? Os levantamentos que são feitos, eles seguem um horário, no caso aqui no Brasil, estabelecido de acordo com Greenwich. Digamos, eles seguem um modelo de horários que são estabelecidos dentro de um padrão global, né? Então, por exemplo, se é feito um levantamento às 9 horas da manhã dos dados de temperatura, chuva e tal, aqui para nós, durante, digamos, a condição atual, fora do horário de verão, essa informação vai ser levantada às 8, tá? Em média, são 3 vezes ao dia aqui em Boa Vista que são levantados. Mas é levantado até em mais vezes para outras regiões. Por quê? Esse processo é automatizado ou é manual? Em parte é automatizado, tem uma estação que foi instalada dentro da Secretaria de Abastecimento, né, ligado ao ENEMET. E daí nós temos a estação normal, convencional aqui perto do Caranã, que é essa que tem os registros, Canarinha, que tem os registros mais antigos, que ela é feita assim manualmente. Infelizmente, nesse ano, né, havia uma tendência tem uma tendência de troca de pessoal para trabalhar. Então nós temos agora períodos que não estão sendo levantados nenhum tipo de informação meteorológica, o que se torna um prejuízo muito grande assim para os trabalhos científicos. Havia inclusive uma tendência de fechamento da estação, que seria um verdadeiro retrocesso em períodos atuais, onde o estudo do clima define até questões econômicas e sociais. Professor, outra coisa, vocês fazem alguma análise, algum estudo sobre a sensação térmica, que é diferente da temperatura, né? Vocês têm algum estudo sobre isso? Embalando a pergunta, até para ser didático, como é que eu defino sensação térmica? Você lembra alguma coisa, temperatura ou outra sensação térmica? Tá. A questão de sensação térmica diz respeito, digamos, a condição do organismo, né, em relação às condições meteorológicas. Quando a gente vai falar sobre a nossa sensação, o que a gente está, o que a gente está sentindo, não necessariamente corresponde somente à condição de temperatura. Tá? Tem diversas variáveis que elas servem ou estão associados a essa condição. Tá? Por exemplo, para a gente entender bem essa situação, o nosso organismo é uma máquina praticamente perfeita. Perfeita, basicamente perfeita em termos de comportamentos externos, né? E, lógico, alguma peça em algum dia pode estragar, né? Dependendo do uso, né? Mas o que acontece? Quando existe um processo de aquecimento do nosso organismo, o que o corpo faz? A forma de você equilibrar a situação é você perder temperatura. Como o corpo consegue fazer isso? Ele pega e libera umidade, ou seja, o suor. Porque o suor, ele tira a umidade e consigo vai a radiação, a energia. Ele libera a energia através do suor. Então é um sistema inteligente para a gente baixar a temperatura do corpo. Ainda bem que tem isso, né? Por exemplo, já os cães, eles não suam, eles têm que liberar pela boca. Então, outros animais também acontece isso, né? Mas o que acontece? Beleza, então ficou quente, o corpo liberou, pronto, então sempre vou estar no estado adequado. Só que você tem que combinar com os russos. Quem são os russos? Nós temos a questão da atmosfera, porque o que estabelece, digamos, a liberação até a absorção de umidade de outro ponto é a própria atmosfera. A uma determinada temperatura, a atmosfera ela consegue absorver até uma determinada quantidade de umidade.
Detalhe importante, no Equador já de forma geral é úmido. Por exemplo, quando a gente fala sobre umidade relativa do ar, quando a gente ouvir falar que ela está em 100%, significa o quê? Que por mais que esteja quente, que a radiação é o processo que alimenta a transpiração e a evaporação, aquela água não pode sair daquele organismo. Por quê? Porque já está saturado. Já está saturado. Já não tem mais como absorver. Significa o quê? Que é por isso que é associado, digamos, às vezes temperatura 29 graus, 30 graus, que nem é uma temperatura assim tão exagerada do Equador, dá uma sensação pior do que em outros períodos que tem vento que está 35, 36 graus. Por quê? Porque naquelas condições de ar saturado, de umidade, o organismo não consegue utilizar o mecanismo, né? Aqui a gente tem exemplos bem próximos dessa comparação aí de sensação de estar quente, estar abafado. É comum a gente dizer, rapaz, hoje está muito quente. Aí quem já foi a Manaus sabe. Sim. Que é mais quente do que aqui em função dessa umidade. Exato. Seria exato. Isso. Manaus tem um clima, digamos, não em termos térmicos mais elevado que Boa Vista, porém essa situação de umidade lá é muito maior do que a nossa região. Até falando em umidade, até gostaria que o senhor confirmasse ou não essa informação, porque todo mundo fala que na região amazônica é muito úmido, não sei o quê, mas aqui em Boa Vista, se não me falha a memória, a gente tem, digamos assim, picos de umidade bem baixos, não é? É verdade isso? Nós temos um período, daí nós temos que ver de novo aquela questão da circulação atmosférica. Lembre-se que à medida que o anticiclone de Açores, o centro de ação positivo, se aproxima aqui da nossa região e a zona de convergência tropical ela se desloca mais para o sul, levando a chuva para lá, o que acontece? Notadamente, aquele ar é mais seco, mais denso, né? E, digamos, mesmo a ação do vento, o que ela faz? Ela dissipa a umidade do ambiente, tá? Então, por isso que durante o período se a gente for notar, quais são os meses mais secos? Notadamente, você tem uma tendência natural de diminuição da chuva setembro, outubro, porque você tem o deslocamento da zona de convergência. A umidade ela se vai para mais em direção ao sul. Não tem água no ar para formar chuva. Na verdade, você ainda tem umidade elevada, por isso que outubro também. Por exemplo, agora eu estou acessando aqui o meu aplicativo aqui no meu celular, a umidade de Boa Vista aqui está com 51%, já não é tão alta assim. Procede realmente que a gente tem períodos de umidade muito baixa aqui? Tem, ocorre, né, isso. Mas daí o que acontece? Quando você desloca então essa umidade mais em direção ao hemisfério sul, né, você vê as chuvas no Amazonas, no Pará, indo mais ao sul, você também vê essa influência. O que acontece? Notadamente, então, nós, a partir de novembro, sofremos ação desses ventos. E se a gente for notar, olha, os ventos começam em novembro, geralmente começam em novembro, e vai ventando mais forte, principalmente dezembro, janeiro, fevereiro, é mais forte o vento. Bem mais forte. Então, além de você ter um ar um pouco mais seco vindo lá de Açores, pelo centro de ação positivo, você tem outro fator importante. A umidade que tem, ela é dissipada pelo vento. Então, se você for notar, durante o período de ventos, chove pouquíssimas vezes. Não é à toa que chove muito pouco de novembro a março, principalmente fevereiro, que são os meses mais críticos. É o período que venta mais. Então, até a umidade que tem, você tem uma tendência a dissipar. O que vai acontecer? Você tende a ficar no maior... por exemplo, para você ter chuvas, você tem que ter pelo menos 60% de umidade do ar. Daí você pode ter chuvas. Abaixo desse valor... Nem pensar. Não olha como chuvas. É interessante a influência desses efeitos do clima na nossa vida. Professor, olha, o segundo programa muito didático e muito interessante mesmo. Eu agradeço aqui mais uma vez pelo senhor ter aceitado o convite pela segunda vez e a gente espera que ter a chance de entrevistá-lo novamente a respeito de trabalhos desenvolvidos aqui no seu grupo de pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Por nada. E agradecemos também a vocês, ouvintes.
Estamos encerrando aqui o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui na 95.9 FM Universitária. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.